Fala pessoal, certamente muitos de nossos espectadores, inspirados por alguns filmes, sonhavam em ter brânquias para respirar debaixo d'água. Claro, é improvável que brânquias cresçam repentinamente em nosso pescoço, mas respirar embaixo d'água não é tão irreal hoje em dia. Na verdade, existem várias maneiras de ajudá-lo a respirar embaixo d'água. Mas queremos avisá-lo imediatamente, não tente repetir estes truques, eles podem ser fatais. É melhor começar treinando seus pulmões. Infle seus pulmões com ar, prenda a respiração e siga em frente. Primeiro, vamos descobrir quanto tempo você pode ficar submerso sem flutuar até a superfície e quanto tempo você não pode gastar sem respirar. A humanidade está agora explorando duas esferas globais muito interessantes, o espaço profundo e o oceano profundo. E para isso, certamente nos ajudaria a saber como nos comportar em um ambiente sem ar. O corpo humano é projetado de tal forma que não podemos simplesmente parar de respirar por vontade própria. Por exemplo, as tartarugas marinhas, ao contrário dos humanos, respiram mais conscientemente. A respiração profunda permite que elas fiquem submersas por várias horas, mas nós não temos essa capacidade. Aliás, por que precisaríamos disso quando já inventamos o aparelho de mergulho há muitos anos? Porém, ele é um equipamento bastante grande e desconfortável, também bastante caro, e o suprimento de ar nele é bastante limitado. Portanto, os cientistas de hoje continuam a procurar novas maneiras de mergulhar na água sem equipamento de mergulho. Eles desenvolvem brânquias artificiais, inventam materiais e dispositivos capazes de extrair oxigênio direto da água. Até hoje existem descobertas verdadeiramente inovadoras. No entanto, existem também métodos antigos ainda mais eficientes. A verdade é que ambos são potencialmente perigosos e é melhor não arriscar a sua vida experimentando-os na lagoa mais próxima. Acontece que uma maneira de respirar debaixo d'água sem equipamento especial já era conhecida nos tempos antigos. Anteriormente, as pessoas usavam um dispositivo comumente chamado de sino de mergulho ou bolha de mergulho. Este é um tipo de recipiente vazio virado de cabeça para baixo, por exemplo, um barril ou um balde. Com o mergulho vertical, a pressão dentro do container deste tipo corresponde à pressão de água circundante. O espaço aéreo resultante permite que você respire por algum tempo embaixo d'água. Lembra da cena do filme Piratas do Caribe, quando os personagens principais estavam embaixo de um barco vazio? Então, este exemplo demonstra este princípio. O sino de mergulho é um dos projetos mais antigos e simples para estudar o mundo subaquático. A primeira imersão no sino primitivo é atribuída a Alexandre o Grande. O dispositivo permitiu que o comandante estudasse as cercas submarinas dos fenícios e talvez o ajudasse a alcançar uma das mais surpreendentes vitórias militares. Mais tarde, mergulhadores começaram a usar um capacete em forma de sino e no século XIX alguns inventores melhoraram o design, e a nova invenção já se tornou o protótipo de um moderno traje de mergulho. Vale a pena notar que os sinos de mergulho ligeiramente modificados ainda estão em uso hoje. O processo histórico de criação de equipamentos de mergulho foi desenvolvido no sentido de manter um certo volume de ar ao redor da cabeça da pessoa. Para isso, até mesmo bolsas de couro e bolas de vidro com reserva de oxigênio para a respiração foram testadas. Além disso, os caçadores de pérolas e caçadores de tesouros de navios afundados sabiam respirar debaixo d'água com a ajuda de garrafas de couro. Eles foram os primeiros a usar esses containers em mergulhos longos. O princípio de funcionamento de um dispositivo tão simples é o seguinte: a pessoa faz movimentos respiratórios com o peito para atualizar constantemente o ar nos pulmões. A cada respiração é preciso um suprimento de oxigênio fresco. Respirar durante muito tempo num ciclo fechado, isto é, inalar o ar do mesmo recipiente, é impossível. Está claro que em um saco tão denso, o ar deve ser mudado de tempos em tempos, ou simplesmente ter alguma entrada para porções frescas de oxigênio. Portanto, o suprimento de ar neste dispositivo irá durar pouco tempo, mas eles ainda podem pegar algumas conchas peroladas. A máscara de natação e o tubo de respiração são talvez os dispositivos mais fáceis e acessíveis para quem pretende ficar bastante tempo submerso. O primeiro tubo de respiração era uma haste de cana oca que os índios costumavam caçar embaixo d'água. Também como material para o tubo, palha ou junco foram usados. No entanto, este método não só era adequado para a caça, mas também usado
usado pelos índios para se esconder dos inimigos. Porém, desta forma era possível descer até a água apenas por 1,5 metros. Isso se deve à estrutura dos pulmões, à pequena ventilação do ar e à posição dos índios na água com esses tubos. Quando você mergulha mais fundo, fica em uma posição desconfortável e os pulmões não conseguem funcionar normalmente. Além disso, a pressão da água aumenta, o que também dificulta a respiração. Mas hoje em dia, o mergulho de natação é um dispositivo perfeito, projetado com os mais diversos requisitos fisiológicos e técnicos em mente. Esse equipamento simples permite que você nade até uma profundidade de não mais de 5 a 10 metros. Mas isso é suficiente para passar algum tempo de uma maneira interessante e divertida. De todas as ferramentas modernas que permitem que você permaneça debaixo d'água por um tempo muito longo, apenas o conjunto de mergulho é usado, mas é um dispositivo bastante complicado. Especialistas dizem que não é fácil criar um traje de mergulho em casa. Para isso é necessário ter o conhecimento adequado e poder trabalhar em torno. Mas é bem possível fazer um protótipo com suas próprias mãos e na internet você pode encontrar muitas maneiras de fazê-lo. Por exemplo, usando um pulverizador de bomba. Se você não sabe como essas coisas funcionam, preste atenção na tela. O design da invenção é simples e sua montagem geralmente não leva muito tempo. O pulverizador é equipado com pesos, fixados com fita adesiva, para que a carga não chegue à superfície devido ao seu peso leve. O ar enche o recipiente por meio de uma bomba. Depois disso, é necessário colocar o dispositivo na parte de trás e pronto. Quando o mergulhador precisa de uma nova porção de oxigênio, ele simplesmente inala através de uma válvula que é conectada por uma mangueira a um reservatório de ar. Claro, essa ideia é muito louca, mas de acordo com as leis da física, deveria funcionar. No entanto, os mergulhadores profissionais são aconselhados a não usarem dispositivos caseiros e a não se exporem ao perigo, especialmente em grandes profundidades. Então, não se arrisque, por favor. Infelizmente, no processo de evolução, as pessoas não aprenderam a respirar debaixo d'água. É por isso que a ciência teve que participar. E hoje, cientistas ao redor do mundo estão tentando encontrar uma maneira de nos dar a oportunidade de respirar livremente debaixo d'água e mergulhar fundo sem ter que usar equipamento de mergulho volumoso. Alguns estão trabalhando na criação de brânquias artificiais para humanos, outros procurando maneiras de extrair oxigênio diretamente da água. Mas até agora tudo está no estágio de desenvolvimento e refinamento, e quais invenções estarão disponíveis ao público ainda é um mistério. Por exemplo, eles dizem que pesquisadores na Dinamarca criaram um material que pode absorver, armazenar e liberar grandes quantidades de oxigênio. Se alguém montar um aparato de respiração desse material, ele vai extrair oxigênio diretamente da água. Parece impressionante. Ao mesmo tempo, o material pode absorver e liberar oxigênio muitas vezes, o que nos permitirá mergulhar na água por muito tempo. Agora, você pode imaginar fazer uma máscara especial desse material? Ela poderia fornecer ao mergulhador oxigênio do espaço circundante sem a necessidade de equipamento extra. Legal, não é? Segundo os cientistas, esse material pode armazenar 3 vezes mais oxigênio do que um tanque de mergulho com o mesmo volume. E ao mesmo tempo, também é capaz de produzir oxigênio diretamente da água. Isso parece um bom avanço. A única coisa que resta fazer é esperar que esse material milagroso seja colocado à venda, se isso realmente acontecer, claro. Para finalmente declarar orgulhosamente ao mundo, agora podemos respirar debaixo d'água, os cientistas têm desenvolvido dispositivos incríveis. Então, voltando a 1976, bioquímicos nos Estados Unidos criaram um dispositivo fantástico capaz de regenerar o oxigênio na água e fornecer o mergulhador com ele. O dispositivo era mais como uma pequena nave espacial para uma pessoa, mas com a capacidade de bateria suficiente. O mergulhador poderia ficar e respirar a uma profundidade por um período quase infinito de tempo. No entanto, este não é o objetivo principal dos cientistas. O objetivo deles não é um dispositivo de respiração. Eles realmente querem ensinar aos humanos como usar fluidos para respirar. E as tentativas de realizar esse sonho ainda não foram abandonadas. Por causa disso, um cientista do Russian Research Institute, por exemplo, testou um voluntário com uma patologia inata, a ausência de laringe, para respirar com fluidos. E isso significava que seu corpo simplesmente não reagia ao líquido, ou seja, quando a menor gota de água atingiu seus brônquios, ele começou a sufocar. Como ele simplesmente não tinha esse músculo, o experimento foi bem sucedido. O cara tinha o fluido derramado em seus pulmões e ele estava basicamente misturando-o com os movimentos do abdômen durante o experimento, após o qual
os médicos o removeram com segurança. Experiências semelhantes foram então realizadas em animais que passaram bravamente todos os testes, porém, para o corpo humano comum, este método ainda não é aplicável. Em geral, o método de respiração líquida envolve o preenchimento dos pulmões com um líquido especial pré-saturado com oxigênio. Será possível que uma pessoa normal tenha uma respiração líquida? Os pulmões podem absorver oxigênio não só do ar, mas de um líquido especial? Hoje os cientistas estão dando uma resposta afirmativa a essas questões. Experimentos para substituir o ar pela água durante a respiração começaram no século passado, mas ainda não foram aperfeiçoados. Então provavelmente teremos que esperar uma década ou mais antes de uma descoberta tão sensacional. Ou talvez menos, mas não temos certeza. Infelizmente não importa há quanto tempo as investigações estejam em andamento e quanto dinheiro os cientistas tenham gasto, é improvável que a humanidade esteja destinada a respirar debaixo d'água, assim como faz na Terra. As pessoas e a vida marinha, é claro, têm muito em comum, mas ainda há muitas outras diferenças. Mas não desanime, apesar de o fundo do mar nunca se tornar um lar para nós, temos todos os mecanismos e recursos técnicos para visitar este lugar. Então, você acha que vale a pena ficar triste porque você não tem brânquias? Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.